Boa noite, amigos, ou boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui. Eu vou tirar a minha tela aqui para não. Eu estou me ouvindo duas vezes. Olá para todos. Vamos ver como é que a gente ajusta isso aqui. Boa tarde a todos, amigos da Messe de Amor. Espero que já estejam conectados, nos ouvindo. Como é a minha primeira vez transmitindo direto do meu canal, estou aprendendo algumas coisas aqui, então conto com a paciência de vocês. Eu me ouço duas vezes, vamos ver aqui. Como é que eu posso resolver isso? Vamos lá. Já resolvemos, assim não preciso me escutar. Boa tarde a todos, amigos da Messe de Amor, amigos de Ponta Grossa, de Curitiba. Olha só, já temos alguém de Ortigueira nos visitando. Estamos aqui neste momento tão importante, tão singular, desse ponto de luz na cidade de Ponta Grossa, que é a Associação Assistencial Espírita Messe de Amor, que neste mês completa 41 anos de existência. Confesso a vocês que eu ainda tento me lembrar da primeira vez que estive na Messe, e eu acredito que já passou de 20 anos. Temos alguns registros em foto de 15, 16, 17 anos, mas eu acredito que já tenhamos passado dos 20 anos de Messe. E é com muita alegria que sempre estamos indo a Ponta Grossa, e hoje, de uma forma um pouquinho diferente, mas perto do coração de todos vocês. Estamos aqui dando alguns minutinhos antes de começar, antes de fazer a nossa prece, para que todos possam chegar, todos que receberam o nosso link. Eu saúdo aqui o nosso querido Sérgio Batista, que nos fez o convite honroso para este momento, que é hoje o presidente da Messe de Amor, assim como a Nelly, que também é vice-presidente e diretora doutrinária. Também saúdo o outro Sérgio, que faz parte aí da equipe que comanda também a Messe de Amor, o Edivaldo e o seu Jair. Uma boa tarde a todos vocês que estão conosco aqui. Como eu não consigo me ver ao mesmo tempo, porque a gente está passando o slide, e eu estou vendo o slide em tela cheia no meu computador. Eu tenho do meu ladinho aqui o celular, então eu vou vendo aqui devagarinho a imagem que vocês estão vendo, e espero que eu possa depois ver algumas mensagens. Olha, agora vi a mensagem do Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Eu escrevi para o Sérgio agora há pouco, falei, Sérgio, estou chegando na cidade. E pus uma carinha de risada, assim, né? E acho que ele imaginou que eu estava chegando em Curitiba. Eu estava brincando, dizendo que estava chegando em Ponta Grossa. Agora eu já cheguei em Ponta Grossa, já estou sentadinho na frente da mesa, e agora podemos já começar o nosso trabalho de hoje. Nosso noival
de Quadros também está aí, um dos fundadores da Messe de Amor. Boa tarde, Noival. Fico muito feliz de você estar conosco também. Noival já proferiu uma das palestras de aniversário da casa. Se tivermos algum problema, alguma coisa, vocês vão mandando mensagem, porque aí eu leio a mensagem aqui e vou sabendo se vocês estão me ouvindo bem, se deu algum probleminha, mas por enquanto acho que estamos todos ok. Antes de começar, vamos fazer a nossa oração. Convido todos para, neste momento, colocar nos nossos pensamentos o Mestre Jesus, lembrar dos nossos espíritos protetores, dos espíritos que fazem parte da equipe espiritual da Messe de Amor, que sintonizem conosco nesse instante. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui, agradecemos pela oportunidade de servir e pedimos por esta casa, por seus trabalhadores, por toda a comunidade ao redor, para que todos recebam neste momento um bálsamo. Ondas de carinho, de luz, de compreensão, que todos sejam abraçados pelos nossos bons fluidos, já que no momento não estamos podendo abraçar. Mas o abraço tem tantas nuances. O abraço do pensamento, o abraço dos fluidos, o abraço do coração, é até mais valoroso do que o abraço dos corpos. Fica conosco, Mestre Jesus, amigos espirituais, em mais esta tarde ensolarada, que possamos aqui aproveitar este tempo para aprender um pouco mais na companhia dos amigos. E que assim seja. Então aqui estamos, vocês vão ver aí do ladinho já o meu slide principal. Hoje eu estou com uma assessora aqui VIP, que está cuidando disso para mim, que é a minha amada Juliana. No finalzinho ela vai aparecer para nós. E vocês vão estar acompanhando os nossos slides aqui e essa janelinha comigo aqui ao lado. O tema que nós trazemos hoje traz uma pergunta. Por que nós sofremos? E esse é um porquê separado e sem acento, porque não sei se vocês sabem, mas a nossa língua portuguesa é muito rica, cheia de detalhes. E o porquê tem 4 tipos de porquês, né? Porquê separado sem acento, separado com acento, junto sem acento e junto com acento. Mas este, como é um porquê no começo de uma pergunta, no começo de uma frase, ele é o porquê sofremos, um porquê separado e sem acento. Vejo aqui também a Marilisa, a nossa querida Amanda também já está aqui nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Mas por que sofremos? Qual a razão do sofrimento nas nossas vidas? E eu poderia responder essa pergunta de 2 formas bem breves, que talvez depois vocês vão entender um pouco mais durante a nossa explanação por que responderia assim. Por que sofremos? Eu responderia, porque escolhemos sofrer, porque optamos por sofrer, ou porque precisamos sofrer. São 2 possibilidades. Puxa, Andrei, mas a gente escolhe sofrer? Nós vamos ver que sim. Talvez às vezes não intencionalmente, ou às vezes até intencionalmente, mas nós optamos pelo sofrimento ou pelo que nos leva ao sofrimento. Mas também há uma outra parte do sofrer, da dor, que nós precisamos. E nós vamos entender um pouquinho melhor o porquê de tudo isso.
E essa figura inicial que a gente escolheu não foi por acaso. Está aqui esse grande rio, essa imagem desse grande rio, porque é a partir dela que nós vamos fazer uma analogia para tentar explicar para vocês uma forma de enxergar a dor e o sofrimento na nossa vida, principalmente para olharmos para estes momentos atuais pelos quais estamos passando, um momento de um flagelo que alcança a humanidade toda, sem distinção de raça, de camada social, sem distinção de idade, alcança todos nós. E por vezes estamos colocados num momento de muito sofrimento. O Brasil hoje conta com cerca de 1.000 mortes por dia nestes últimos dias em função do novo vírus. Quando a gente fala assim em 1.000, né, a gente se acostumou com esses números, mas 1.000 pessoas, todas elas têm nome, possivelmente 1.000 famílias diferentes, estão passando por um momento de muito sofrimento, de muita dor, de uma provação muito grande. Então é importante que a gente se prepare para isso, porque às vezes está longe, mas a gente percebeu que isso foi chegando cada vez mais perto e às vezes pode estar já conosco, já podemos estar passando por isso, já podemos ter na nossa família alguém que está com complicações na saúde, ou dessa ou de outras. Então vivemos um momento muito delicado e é importante que a gente fale do sofrimento para que a gente esteja um pouco mais fortificado para lidar com ele. Esse grande rio que nós estamos vendo aí, nós vamos fazer uma analogia agora. Imagine que esse rio lá no fim chega ao mar. A vida, a existência do espírito é uma viagem ao longo deste rio para que cheguemos ao mar. Todos nós fomos criados lá na nascente do rio, e este rio com a sua correnteza, imaginemos uma correnteza bem suave, quase imperceptível, mas ela existe, sempre levando o rio ao mar. E a partir do momento que nós fomos criados, nós fomos colocados dentro desta grande correnteza que vai nos levar a este mar. E vamos entender este mar como a nossa felicidade, como a perfeição do espírito, onde nós conseguiremos desenvolver todas as nossas virtudes morais e também todo o intelecto, conseguindo nestes dois campos, intelectual e moral, estarmos na excelência de ambos. Uma excelência relativa, porque a perfeição absoluta é só do Criador da vida. Mas nós buscamos todos esta perfeição a partir do momento que fomos criados lá na nascente desse rio. Mas hoje a gente já se encontra num pedaço desse rio, não vou dizer que está na metade, né? Porque o tempo é muito relativo, mas nós estamos todos no meio deste rio e que está nos levando para este mar. O rio tem uma correnteza, já falamos, e o curioso é que essa correnteza ela é só num sentido, sempre no sentido de levar tudo que está sobre esse rio, inclusive a água, para o mar. Isso é muito importante na nossa analogia, que essa corrente é sempre em direção lá, embora a gente não perceba, porque essa corrente vai ser muito tranquila, como na foto aqui dá quase a impressão de que não há correnteza, né, que seja um grande lago, mas existe uma correnteza, sim, quase que imperceptível, sempre levando tudo que está sobre este rio em direção ao mar. Acontece que nós somos estes viajantes que estamos ali, podemos imaginar num barquinho, cada um no seu barquinho, na sua canoa. Talvez a canoa seja interessante porque nós estamos remando. Se nós não remarmos, nós demoramos muito para chegar no mar. Então, a vida foi nos ensinando que a gente tem que remar, tem que fazer um certo esforço. Acontece que muitos de nós não ou escolhemos ou não optamos por seguir o curso desse rio
e desejamos parar, desejamos sair, desejamos ir para as margens. E toda vez que a gente sai desse grande curso e a gente se coloca em direção à margem, porque é uma opção que nós temos, nós podemos, temos essa liberdade. Toda vez que nós nos aproximamos das margens, este rio tem também uma característica muito peculiar. Em volta dele todo, nós vamos ver muitas árvores. E essas árvores têm uns galhos muito proeminentes na direção do rio. E o que acontece todas as vezes que a gente chega perto da margem? Estes galhos nos espetam. Não só nos espetam, como nos empurram de volta para o meio do rio. E agora então imaginemos que este grande rio é a existência do espírito. Esta correnteza, bem suave, é a destinação de todos nós. Nós estamos determinados a chegar no mar. É uma das grandes leis da vida. Não podemos escapar disso. Mas durante a viagem a gente pode fazer opções, temos esse livre-arbítrio. E todas as vezes que a gente não quer seguir adiante, a gente ou rema para trás, e se esse rio está seguindo para frente, nós resolvemos remar para trás, nós temos essa possibilidade, e nós vamos ver que ao remarmos para trás a gente vai ficando parado. A gente não tem uma força maior que a do rio, mas a gente fica parado naquele mesmo lugar, e consegue ficar muito tempo parado. Esse esforço que eu estou fazendo para ficar parado, esse cansaço, é uma forma de dor da minha vida. Imaginemos que este curso do rio é um curso das leis divinas, e todas as vezes que eu quero sair fora delas, eu me afasto de Deus, me afasto das leis, e os espíritos usam esse termo, eu, através da dor, tenho um mecanismo que me coloca e busca me colocar de volta no curso desse rio. Então esses galhos na beira do rio, eles nos espetam não para nos ferir, não para nos fazer mal. É isso que a gente tem que entender dos mecanismos de dor e de sofrimento do mundo. Eles não existem para nos prejudicar. Eles existem simplesmente para nos alertar. Então o navegante foi e dormiu e cochilou e foi indo para a margem, tem alguma coisa que tem que despertá-lo de volta, tem que cutucar, tem que machucar, para eu sentir que não é por ali o meu caminho. É um mecanismo que tem este rio, e a gente conhece esse mecanismo como a dor. O mecanismo que faz com que a gente se coloque de volta neste curso do rio. E é muito curioso que, neste processo de eu ficar remando contra a corrente, nós vamos encontrar um momento em que eu me canso disso. E a gente vai perceber justamente aqueles espíritos que permanecem estagnados na sua evolução durante muito tempo, que optam pelo mal, que optam pela vingança, pela obsessão, e não se entregam ao curso do rio e permanecem naquele sentimento ruim, eles cansam. E já ouvimos essa expressão também muito curiosa, dizendo que o mal cansa. Uma hora o mal cansa, a gente não aguenta mais séculos e séculos de cultivar um sentimento de ódio que só nos faz mal em primeiro lugar. Então, esse remar no mesmo lugar durante muito tempo nos cansa. Mas o remar para frente, para que a gente ande um pouco mais rápido, também cansa, também exige esforço. E esse remar é a minha contribuição, é o meu trabalho, é o meu esforço que eu faço, porque eu tenho que chegar nesse mar por esforço próprio. E ao longo desse curso todo, eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo, eu vou inclusive me deslocando cada vez mais rápido. Eu vou evitando as margens, porque eu conheço bem o que tem nas margens, eu já não vou tanto para as margens, porque eu sei que me atrasa. E conforme eu vou chegando, vou adiante neste rio imenso, que não conseguimos estimar o tamanho,
eu vou cada vez mais me aproximando do mar. Então, com essa analogia, nós quisemos mostrar uma das razões do sofrimento e da dor nas nossas vidas. Não enxergar um vírus, por exemplo, que aparece nas nossas vidas agora como um grande flagelo destruidor, como um mal por si só, um mal do mundo, um mal de Deus ou de alguma outra força. Não. É algum galho, são galhos que estão nas margens do rio da humanidade, dizendo que ela estava saindo do curso. E este mal é permitido e muitas vezes criado por nós também, para que me alerte para que eu volte para o curso do meu rio. Então, quando o Espiritismo estuda a dor, estuda o sofrimento e chama isso das aflições do mundo, as aflições existem com este papel de nos fazer crescer, que são as provas pelas quais nós passamos, e também existem as aflições das expiações, que são aqueles sofrimentos pelos quais nós passamos quando nós saímos do leito. Que, na verdade, tem sempre esse caráter que eu gosto de chamar de caráter educativo. Porque se você olhar os galhos na beira desse rio apontados para frente, eles têm um formato feio. Eles parecem que estão ali ameaçando, parece que são o mal. Mas, na verdade, é um mecanismo da lei para nos pôr de volta no meio. Então, se eu olhar só o galho, né, às vezes a gente olha isso, se eu olhar só os galhos ali proeminentes, eu vou achar que a natureza é cruel, que o mundo é cruel, que Deus é cruel, mas depois, na hora que eu entendo o porquê daqueles galhos, eu vou entender que aquilo ali é quase que como um abraço, né, um empurrão de volta para o curso do rio. Mas respondemos lá, porque escolhemos e porque precisamos. Vamos entender isso melhor através do que a doutrina espírita nos traz. E os espíritos nos falam assim, que de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Então nós temos dois tipos de vicissitudes, de sofrimento, de aflição na nossa vida. Umas que têm causa na vida presente e outras, perdão, outras fora dessa vida. Nós já ouvimos muito essa linguagem, né? As causas das aflições, causas atuais e causas anteriores. Então, vamos começar entendendo um pouquinho das causas atuais. O que são causas atuais? Causas da atual existência. E os Espíritos deixam muito claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que, abrindo um parênteses, não é à toa que é o capítulo mais longo do Evangelho, porque entendemos que é o que mais nós precisamos entender, onde o consolo pode nos abraçar, para que entendamos por que esse mecanismo, por que tantos aflitos e tantas aflições. O capítulo mais longo, com mais mensagens que nós temos no Evangelho é esse, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Fechando parênteses, então, nós vamos trazer as causas atuais das aflições. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então aqui a gente lembra, por exemplo, da imprevidência, do orgulho e da nossa ambição. O que eles querem dizer com isso? Que grande parte dos sofrimentos pelos quais nós passamos na vida são consequências naturais do meu caráter, do meu jeito de ser, do meu jeito de proceder, das escolhas que eu faço, do que eu digo, do que eu penso e do que eu sinto. Isso não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com alguma atuação de forças maiores, não. São consequências naturais de opções que eu tomei, de escolhas que eu fiz. Então,
Por exemplo, e a lei mesmo, a lei de Deus, apresenta para nós essas consequências. Vou dar um exemplo. Se ao longo de anos e mais anos eu estive envolvido com um vício qualquer, como um vício na drogadição, ou vício no fumo, ou vício na bebida. Alguns exemplos de vícios, né? Existem vários outros, inclusive os morais. E depois lá de 20, 30 anos fazendo isso com o meu corpo, colocando estes venenos para dentro do meu corpo, o meu corpo começa a se desfazer, desfolhar, ou começa a ter desequilíbrios na área da saúde que me trazem doenças, eu vou descobrir que o sofrimento dessas doenças, que a abreviação da minha vida, da minha existência, foram causados pelos meus próprios vícios, pelas minhas escolhas. E o organismo tem esses mecanismos. Por exemplo, se você come demais, você exagera, e é uma opção de cada um de nós, por mais que a gente às vezes ache que não, mas é uma opção, a gente perde o controle. Se a gente exagera na comida, logo em seguida o corpo já diz, olha, eu não estou me sentindo bem, está doendo aqui, você exagerou nessa área, então está com dor no estômago, está com dor no rim, está com dor no fígado, e a gente sabe muito bem isso. E às vezes a gente sabe, por exemplo, o alimento que nos faz mal, mas a gente não resiste e come aquilo, e exagera naquilo, e aí lá de noite, de tarde, ou no outro dia, a gente está lá passando mal. É uma dor escolhida por nós. Ah, mas eu não escolhi, né, conscientemente. Mas a partir do momento que eu tomo este caminho, faço essa escolha, porque eu tinha opção de não fazer. Eu faço essa escolha, eu naturalmente vou sofrer as consequências dessa escolha. Então, a vida nos dá esses mecanismos. Veja, é o corpo que vai dizer, olha, você exagerou, não é assim. Você precisa comer com mais equilíbrio. Você precisa de uma vida com mais equilíbrio. Aí o corpo vai dizer para você como ele quer, porque o corpo é um mecanismo perfeito que todos nós recebemos com equilíbrio, que tende a esse equilíbrio. Na essência, ele é um corpo que emana saúde. As doenças são anomalias disso. Então, o nosso corpo foi feito saudável. Nós, conforme os nossos costumes, as nossas atitudes, que vamos mexendo com a saúde deste corpo. Então, criamos as doenças, criamos os desequilíbrios, e a busca da saúde é simplesmente a busca da essência da nossa vida. Porque a nossa vida é uma vida de saúde. As doenças, as anomalias, são consequências de escolhas que nós fizemos, que têm por objetivo fazer com que eu entenda que eu precise voltar para o leito do rio, que eu preciso me equilibrar de volta, que eu preciso voltar para aquele curso. Então aqui, por exemplo, a imprevidência, os sofrimentos que nós sofremos em função de não sermos previdentes, nós vemos imediatamente. Os sofrimentos, por exemplo, do orgulho, de eu ser uma pessoa muito orgulhosa, de eu ter muita ambição, e a ambição me levar a escolhas, a apostas, a decisões na minha vida que, desequilibradas, me levam ao mal, muitas vezes. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai ter o cuidado de exemplificar algumas dessas causas atuais, mostrando que são fruto de escolhas nossas. Ele diz assim: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Por não terem controlado seus desejos, extrapolado isso. Quantos se arruinam? Então vejam, não há nada, não há ninguém nos dizendo, olha, você vai ter que sofrer agora porque pela sua falta de ordem, de perseverança, você vai ser arruinado. Não, isso acontece naturalmente quando eu extrapolo os limites. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma.
nós sofremos ao longo de muito tempo, e acredito que ainda sofremos, mas na antiguidade isso era mais forte. Quando os casais se escolhiam, ou as pessoas se uniam para um casamento, para uma família, por interesses, interesses financeiros, interesses de poder, interesses sexuais, interesses. E uma vez que se uniram por estas razões, depois que vão começar a coabitar e ter uma vida junto, começam a perceber que não deveriam estar juntos, que não foi o amor que os uniu, e começam a ter uma vida de sofrimento. Quantas famílias, quantos casais hoje sofrem porque se uniram não pela razão da sintonia, do amor, dos mesmos objetivos, mas por simplesmente interesses, conforme Kardec coloca aqui. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesses. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Olha que interessante isso. Quantas dissensões, quantas brigas grandes que a gente vê, às vezes, na família, né? Funestas disputas poderiam ter sido evitado com um pouco de moderação, se as duas partes fossem um pouco mais moderadas, se não tivesse dito aquilo, se não tivesse chegado àquele ponto, se não tivesse chegado ao ponto da agressão, que às vezes a gente não controla, e a partir do momento que a gente chega num ponto de uma agressão física, ou uma agressão verbal mesmo, a gente meio que quebra alguma coisa nas relações. E a gente sabe bem quanto tempo leva para consertar isso. E eu acredito que temos hoje muitas famílias onde os parentes não se falam durante anos, e ficam sem falar durante meses, durante anos, por uma discussão, um momento em que um ofendeu o outro, e se houvessem sido um pouquinho mais moderados, ou às vezes menos suscetíveis, porque também tem aqueles que se ofendem com qualquer coisa, se você fosse menos suscetível, aquilo teria sido evitado. Era uma dor, um sofrimento pelo qual você não precisava passar, mas em função de ser suscetível, de não ser moderado, de ser cabeça quente, de ser muito nervoso, você acabou tendo que passar por isso, escolhendo passar por isso. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero, o que acabávamos de falar. Quantas das doenças que nós temos, pensem nisso, né? As doenças, os distúrbios que a gente tem de saúde, decorrem da nossa intemperança e dos nossos excessos. Não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com alguma expiação lá de trás, alguma coisa que eu trouxe da outra vida, que às vezes a gente começa a achar que tudo é do passado. Não. A gente olha para o presente e fala assim: o que eu fiz? Que desequilíbrios eu causei na minha vida? Que excessos eu causei? E às vezes esses excessos não são só excessos no alimento, em algum tipo de coisas que eu ponho para dentro do corpo, mas excessos de emoções descontroladas. Imaginem, por exemplo, o sentimento de raiva, o sentimento da vontade de vingança, cultivado durante tanto tempo dentro da gente, isso vai destruindo o corpo também. E isso gera doenças. Hoje, a medicina moderna já começa a perceber que muitas das nossas doenças são criadas pelo espírito, pela mente, eles falam, né? Isso é, a nascente está nos nossos sentimentos, nas nossas questões mal resolvidas, e que uma hora se apresentam ali como um câncer, como um desequilíbrio nesta ou naquela outra área, porque nós não soubemos administrar. E anos a gente jogou aquele veneno para dentro do nosso próprio corpo. A quem nós vamos responsabilizar por isso, se não nós mesmos? São causas atuais das nossas existências, das nossas aflições. Quantos pais, Kardec continua dando mais exemplos, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Olha só. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura no coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles.
Então isso é um chamamento muito grande para nós pais, que sabemos que temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos, e a principal delas é saber trabalhar as más tendências, desde pequenininhos. Estar observando, estar cuidando, estar percebendo para onde está crescendo aquela árvorezinha que no começo é fácil da gente pôr mais para cá, mais para lá. Esse é o trabalho do pai, o trabalho da mãe, né? Simplesmente observar e trabalhar estas tendências do caráter, reforçando as positivas e tratando as negativas, cortando ali as ervas daninhas, para que a planta cresça bem. Agora, muitos pais, não cientes do seu papel de educadores, do verdadeiro papel da paternidade e da maternidade, por fraqueza ou por indiferença, deixaram que nos filhos se desenvolvessem isso. Muitas vezes são tendências que o próprio espírito do filho já traz. Então, ele vem naquela família porque a espiritualidade entendeu que ali ele pode ser trabalhado naquilo. Mas os pais chegam na hora de tratar aquilo, não estão presentes, de todas as formas possíveis. Não têm vontade, não se aplicam naquilo, fogem da missão da paternidade e da maternidade, e aí o caráter negativo, aquelas imperfeições, aquelas más tendências, voltam a aflorar com toda a força. E eu não tive aí o cuidado de trabalhar pelo menos um pouquinho. Às vezes a gente vai entender que nascem como filhos espíritos muitos empedernidos no mal, que têm gravíssimos compromissos, e que não somos nós, pais, que vamos resolver isso numa encarnação só. Nós fazemos parte de um processo de cura, vamos dizer assim, de tratamento para esse espírito. Mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dar os meus remédios no meu turno. Você vai ficar com um turno com aquele espírito, cuidando dele, cuidando da saúde moral, mental e física dele. Você tem que fazer o tratamento durante aquele período. E depois você vai entregar para outra equipe médica, porque ele vai continuar precisando de ajuda. Mas eu tenho que estar ciente de eu cumprir o meu papel no período em que estes espíritos estão sob a minha tutela. E aqui ele diz que muitos pais são infelizes ou têm uma vida depois infeliz na velhice porque não cultivaram, não semearam boas sementes com seus filhos. E Kardec termina dizendo assim: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Mostrando aqui que, se a gente interrogar a nossa consciência, nós vamos perceber que muitas das vicissitudes, das decepções da nossa vida foram criadas por opções que nós fizemos. E aí a gente vai pensar, poxa, se eu houvesse feito ou deixado de fazer, as coisas não seriam assim. Claro que a gente não pode viver uma vida de lamentações e de culpa, né, depois que tudo já aconteceu. Isso aqui é uma informação didática para a gente perceber, assim, que a grande maioria dos males pelos quais nós passamos na vida tem causas atuais. Os espíritos deixam isso muito claro. Nós passamos por diversos tormentos, diversas aflições das mais diferentes possíveis, nas esferas, todas as esferas da vida. Os espíritos dizem: a grande parte delas diz respeito a causas atuais. Então, isso significa o quê? Elas são evitáveis através das nossas escolhas. Eu não posso chorar pelo leito derramado, não posso me culpar por tudo que aconteceu. Antes eu não sabia o que sei agora. Mas o que a gente pode fazer é estancar a fonte das atuais aflições agora, o quanto antes, através das minhas escolhas. E a doutrina espírita nos ajuda a cada vez escolher melhor, cada vez aprender pelo amor, aprender pelos caminhos mais confortáveis do que ser obrigado a aprender pelo caminho dos galhos nas beiras dos rios.
Então, quem que nós temos que responsabilizar pelas nossas aflições, senão a nós mesmos? E estas são as causas atuais das aflições. Kardec também deixa muito claro, quando fala sobre felicidade, que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Olha aí a mesma ideia. Quase sempre eu sou o causador da minha infelicidade. Então você é infeliz porque você causou isso, você optou por isso. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então ele diz que nós somos quase sempre os causadores da nossa infelicidade, mas se eu praticar a lei de Deus, eu vou evitar muitos males e vou proporcionar a mim mesmo uma felicidade tão grande quanto essa existência grosseira comporte. Então é uma felicidade relativa, que a gente chama. Mas se eu tomar estas decisões, essas boas decisões, se eu seguir pelo caminho das leis de Deus, e aí é um outro estudo, né, o que significaria praticar a lei de Deus, mas as leis de Deus podem ser resumidas no que diz respeito à moralidade na lei do amor, que é a maior de todas, o maior mandamento que resume todos os outros, o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Se eu praticar a lei de Deus na essência de todas as minhas relações, dos meus pensamentos e sentimentos, só nesse processo eu já vou evitar muitos males da minha vida. Não todos os sofrimentos, já vamos entender por quê, mas eu vou evitar a maioria deles. E vou evitar a maioria desses sofrimentos. Se eu buscar a prática do amor, da doação, da compreensão, da compaixão, da paciência, tudo isso faz parte desta grande lei do amor que abraça todas essas outras virtudes. E o Espírito Emmanuel tem uma mensagem muito bonita chamada Examina a Própria Aflição, na qual ele vai dizer para cada imperfeição nossa qual a aflição que ela gera. Que nós vamos perceber que as nossas imperfeições são as grandes causadoras das nossas aflições. Eu vou ler algumas só para vocês, porque é um texto mais longo, mas só para que a gente tenha uma ideia. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. E ele começa. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. Então, todas as opções, todas as escolhas que eu faço baseado nas minhas imperfeições geram algum tipo específico de aflição. Por exemplo, a pessoa que é extremamente agressiva, a aflição da agressividade, conforme eu vou colocando para fora a minha agressividade, a aflição dela se chama cólera. Eu construo essa cólera dentro de mim, e um indivíduo encolerizado é alguém aflito constantemente. Nós sabemos bem, quando a gente está invadido pela cólera, que a cólera em si só nos é uma aflição, não nos faz bem, nós percebemos que é um estado incômodo demais. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da indiferença chama-se desânimo. Conforme eu vou agindo com indiferença na minha vida, eu vou criando para mim mesmo um estado de desânimo, que é um estado aflito, um estado de aflição. A aflição do ciúme chama-se desespero. Aqueles de nós que ainda somos muito ciumentos, sabemos que vivemos aflitos. O ciumento vive aflito, porque ele vive nessa insegurança de que será que eu posso perder o amor do outro? Será que o outro me ama? Será que o outro está vendo alguém? O que significou aquele olhar?
que significou aquela conversa, daí tem que ficar controlando o outro, onde o outro vai, as conversas do celular. Olha quanta aflição que uma pessoa com ciúme cria para a sua própria vida, muitas vezes sem necessidade nenhuma, por uma fraqueza sua. Ela cria todo esse aspecto de aflição. E ele vai dizendo, a aflição da impaciência chama-se intemperança, a aflição da sovinice chama-se miséria. É interessante isso, né? Aqueles de nós que somos sovinas, a gente não usa muito esse termo, né, hoje em dia, mas as sovinices são aquelas pessoas que guardam tudo para si e não usufruem nem dos seus próprios bens. É um vício, é uma imperfeição, né, essa sovinice, além de ser um grande egoísmo. Mas a pessoa não usufrui nem dos seus próprios bens. Então ela é levada naturalmente à miséria. É uma aflição, porque ela nunca acha que ela tem tudo que ela precisa. Ela não vai usar o que ela tem, porque ela tem que guardar, porque ela tem que cuidar, e ela nunca vai dispor do prazer de usufruir do que ela tem. E aí ele vai listando várias outras causas de aflição e que tipo de aflição isso causa nas nossas vidas. Mas temos também as chamadas causas anteriores, que, no que diz respeito à estrutura geral do sofrimento que nos causa, é muito parecido com as causas atuais. A única diferença é que, ao invés da semeadura ter sido feita nessa vida, decisões que eu tomei nessa vida, a semeadura foi feita antes. E os espíritos se utilizam do termo fora desta vida, entendendo a lei da reencarnação, que nós já tivemos diversas vidas antes, diversas encarnações, voltas à carne antes, e vamos ter outras depois. Muitas coisas nós acabamos não conseguindo resolver naquela encarnação. Por exemplo, as próprias leis da Terra não dão conta de corrigir aquele meu desvio, mas como na lei de Deus nada escapa, isso é passado para que a gente possa expiar numa outra vida. E a expiação é o mesmo esquema, é o espinho, é o galho na beira do rio. Então, se eu não escolhi deliberadamente ir para a beira do rio agora, eu posso ter feito escolhas nas minhas encarnações passadas que me colocaram no caminho da beira do rio e agora eu estou chegando lá mesmo meio sem saber por quê. Estou sofrendo certas coisas que parecem injustas, ou vejo pessoas de bem sofrendo, enquanto aquelas pessoas que têm uma vida desequilibrada estão bem. E às vezes a gente não entende isso, e a explicação está aqui na justiça divina, nas causas anteriores. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, então o sofrimento de agora tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, é um pressuposto fundamental para essa nossa linha de raciocínio, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito procedendo sempre a causa, se a causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isso é, há de estar numa existência precedente. Daí nós vamos ver diversos casos, diversas doenças, diversas deficiências físicas, deficiências intelectuais com as quais as pessoas já nascem. E a gente fica pensando, mas como ela causou isso agora? Não tem. Por que ela precisou passar por isso? As crianças sofrem, sendo que elas não fizeram opções. Crianças que têm que passar por grandes cotas de sofrimento, de dor, que quase moram nos hospitais, de tantas vezes que têm que ir para os hospitais, bebês que saem do ventre da mãe e já vão para uma UTI e não saem mais de lá durante muito tempo. A gente vai entender aí um mecanismo desta lei, justamente mostrando uma consequência, uma necessidade que esse espírito tinha, gerada lá atrás. E às vezes envolve a família toda,
porque é uma dor, é uma aflição para a família toda, todos de alguma forma podem estar comprometidos ou se ofereceram voluntariamente para cuidar daquele espírito naquele seu momento de provação, de expiação. Porque uma outra característica é que, das leis divinas, que nós nunca somos deixados ao léu para sofrer. Ao lado do mecanismo da dor, sempre há o mecanismo do consolo, sempre há o lugar que a gente pode recorrer, sempre há aqueles espíritos que foram colocados ao nosso lado para fazer com que a gente passe por aquilo com atenuantes. Então a justiça divina é muito bondosa. Já ouvimos uma vez o termo de que a gente erra no atacado, né? E vai pagando parceladinho. A gente não paga tudo de uma vez só. E às vezes a gente ganha muitos descontos, inclusive, para pagar a parte da dívida perdoada. A justiça divina é muito bondosa para conosco. Porque às vezes a gente causou um mal muito grande lá atrás, e agora a gente vai, de alguma forma, expiando isso devagarinho, e sempre com auxílio ao nosso lado, sempre com uma doutrina espírita, uma casa espírita, um familiar, nos mostrando como melhor sofrer, como bem sofrer, para que a gente passe por aquilo, aprenda o que tem que aprender, não desanime e continue a nossa caminhada. Então é importante a gente entender que o que não tem causa agora, tem causa fora desta vida. E Kardec termina dizendo assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, é um mundo de provas e expiações ainda, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus nesse planeta. Se a gente olhar simplesmente friamente, né, há uma anomalia muito grande nessa distribuição de ventura e desventura entre as pessoas boas e as pessoas más nesse planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Se você só olhar a vida presente, é uma anomalia, parece uma grande injustiça. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete. Então, se eu olhar só aquela vida, eu estou vendo aqui uma disparidade muito grande, sem razão nenhuma. E isso a gente acha estranho. Mas se ele nos convida aqui a elevar o pensamento, começar a olhar de cima, ao invés de olhar uma folha só, ou uma página só deste livro, eu começo a ler um capítulo inteiro do livro. Então, às vezes a gente abre um livro ao acaso e vê ali uma pessoa sofrendo, né? Passando por dificuldades enormes, e a gente fica com pena, a gente acha que aquilo é injusto, mas você não leu os capítulos anteriores para saber o que levou aquela pessoa a estar passando por aquilo agora. E às vezes a gente faz essa avaliação crua, de eu abrir um livro no meio e achar que eu vou avaliar o livro todo por aquela página que eu estou lendo. Se você voltar algumas páginas, se você voltar alguns capítulos, você vai ver que aquilo que está acontecendo ali tem uma causa, em outros capítulos, ou naquele mesmo capítulo, né? Mas tem uma causa. Aqui estamos falando das causas dos capítulos anteriores da nossa vida como espíritos imortais. Então nós sempre vamos encontrar esta causa. Mas sendo uma causa atual ou uma causa anterior, nós temos que enxergar a dor sempre com esse mecanismo de nos educar, de nos reequilibrar, de nos colocar de volta no curso natural deste grande rio que nos leva para o mar. E ainda assim, nós poderíamos mostrar aqui uma terceira forma, uma terceira razão da dor e do sofrimento, que são as escolhas propriamente ditas. Como assim? Olha lá. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de determinada falta. Que até então, se você olhar a explicação que a gente trouxe das causas anteriores e causas atuais, as atuais e as anteriores, sempre há a existência de uma falta, de um desequilíbrio. Mas ele vem explicar que nem todo
sofrimento suportado neste mundo denota a existência de determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Eu sei que isso, num primeiro momento que a gente lê, e no primeiro momento que a gente teve contato com isso, a gente fala assim, não é possível que eu tenha escolhido sofrer, ou que alguém, de livre e espontânea vontade, escolha sofrer, escolha passar por aquela prova difícil, por aquela aflição. Escolhe. E a gente escolhe muito quando a gente começa a ter um pouco mais de clareza da nossa existência. E acontece assim que o espírito, quando não está vinculado ao corpo, ele entende muito melhor as coisas. Ele entende muito melhor os mecanismos e ele tem condições de abarcar todas as suas necessidades, às vezes junto com alguns espíritos mais superiores, mais evoluídos, que lhes são conselheiros, mas entender todas as suas necessidades, o que ele precisa para ele crescer, para desenvolver, e às vezes a gente acaba escolhendo passar por certas situações porque entende que aquilo vai ser importante para mim. Vou lhes dar um exemplo. Muitos de nós, a gente estuda, né, no livro dos Espíritos, no Evangelho, ou melhor, no Evangelho, as provas da riqueza e da pobreza. Ambas são provas muito difíceis, no sentido de obtermos sucesso, passarmos bem, passarmos com uma nota boa nessas provas. A da pobreza, porque faz com que nós tenhamos uma vida muito difícil, de busca da sobrevivência, da subsistência, de ter falta das coisas muitas vezes, de não ter o que comer, de olhar os outros se divertindo e você não poder fazer aquilo. É uma vida de muita dor, de muitos sacrifícios. Mas é muitas vezes uma vida escolhida por nós, porque nós entendemos que precisamos dar mais valor à vida, precisamos dar mais valor ao trabalho, à conquista das coisas, porque sempre tivemos tudo com muita facilidade e agora eu escolho. Eu quero vir com dificuldade. Eu quero vir no meio de uma comunidade, eu quero ser uma daquelas pessoas que vai ter que penar muito na vida para conseguir qualquer coisa, porque eu sei o quanto isso vai esculpir o meu caráter. E por outro lado, existe a prova da riqueza, que também é muito difícil. E os espíritos nos falam que é uma prova até mais difícil que a da pobreza. Espera lá, difícil como? Difícil de você tirar uma boa nota nela. Difícil de passá-la com louvor, de conseguir terminar ela com louvor. Porque, como somos muito materialistas ainda, o fato de você ter facilidade em conseguir as coisas, de você não precisar muito esforço, de você ter poder, ter influência, ter bens, isso é uma grande causa de perdição para o espírito, que chega aqui e se perde nessas coisas, se perde nessas coisas efêmeras, esquece do seu desenvolvimento espiritual, esquece dos outros, esquece de desenvolver o carinho, o amor, a dedicação. Então, é uma prova muito difícil. E quem recebe esta aprovação, percebe que nasceu numa família de muitas posses, com muitas facilidades nessa área, tem que entender que tem um compromisso com isso. Principalmente no país onde nós estamos. Uma coisa é você nascer tendo boas condições na Suécia. Outra coisa é você nascer assim num país com tanta disparidade como o nosso. Primeira lição que isso traz é: você tem que ser um agente de distribuição disso, de dar condição às pessoas de terem emprego, de desenvolverem uma vida digna, de dar dignidade a essas pessoas. Então, quem recebe muito tem que multiplicar também nesse sentido. Então, escolhemos uma ou outra, muitas vezes, entendendo, né, o bem que ela nos faz. Escolhemos, muitas vezes, a prova de receber no nosso lar um espírito muito difícil, ou um espírito que tem alguma anomalia, que venha com uma anomalia no corpo, que venha com uma anomalia intelectual, porque eu
percebo que eu preciso daquilo para me desenvolver numa determinada área da minha vida que até hoje eu não me desenvolvi. Às vezes a gente vem de encarnações de desenvolver muito o intelecto, pessoas inteligentes, pessoas muito influentes na sociedade, pessoas que têm uma clareza muito grande nesta área, mas que carecem de desenvolver a área do sentimento, a área da doação ao próximo. E daí, muitas vezes, escolhem, por ser pais, mães de filhos com alguma dificuldade, ou de receber em algum momento da vida essa aprovação de alguém da família, a partir de um acidente, alguma coisa assim, escolhem porque sabem que isso vai esculpir a sua alma naquela areazinha que precisa esculpir ainda. Que a gente é uma grande escultura, né? Que vai se esculpindo ao longo das eras. E a gente vai, conforme vai se conhecendo, eu vou percebendo, ó, aqui eu preciso dar mais uns detalhes, aqui está muito embrutecido ainda, né? Não consigo ver na mão dessa escultura ainda os dedos, as veias, então eu vou ter que trabalhar melhor a mão disso nessa vida. E assim a gente vem com planos específicos para trabalhar essa ou aquela área. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. A expiação serve de prova porque ela está nos fazendo crescer. Mas a prova nem sempre é uma expiação, é uma prova que eu escolhi, não estou expiando nada do passado. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Eles querem dizer isso que nós vamos precisar passar por provas ao longo de toda a nossa evolução. Mesmo lá nos mundos felizes, nos mundos ditosos, só quando formos perfeitos que não temos mais necessidade de passar por provas e nem expiações. Então a primeira coisa que a gente vai deixar para trás são as expiações, mas as provas vão continuar. Claro que conforme eu vou crescendo, eu vou evoluindo, as provas não têm esta dificuldade, este sacrifício que hoje as provas têm para nós. Eu vou me tornando cada vez mais hábil e mais conhecedor das coisas, e cada prova que se apresenta para mim vai entrando na minha vida de uma forma mais tranquila. A gente vai perceber isso conforme a gente evoluir um pouco mais. Mas são escolhas que nós muitas vezes fazemos de passar por certas situações que envolvem sofrimento, que envolvem aflição, porque a gente entende que isso fará bem para cada um de nós. E terminamos com Jesus. Jesus nos falando do porquê nós sofremos. Lembrando aqui 3 passagens nas quais ele vai deixar muito claro. Primeira, esta em João, quando ele deixa com clareza que no mundo tereis aflições. Há traduções que falam, no mundo só tereis aflições, mas a gente prefere essa. No mundo tereis aflições, mostrando que esse é um mundo de aflições. Vivemos um mundo de aflições em que as aflições são inevitáveis. E nós precisamos passar por elas, pelas vicissitudes, porque elas estão esculpindo a nossa alma, estão fazendo com que a gente cresça. Eu preciso remar, eu preciso fazer o meu próprio esforço, eu preciso cuidar da minha embarcação, eu preciso a manutenção disso, isso tudo me envolve muito esforço, muito trabalho, porque é parte do mundo onde nós estamos. E aqui 2 trechos retirados também de diálogos com Jesus, aí das obras de Amélia Rodrigues. A razão da dor humana procede da proteção divina. Olha só. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. O aprisco é a casinha, o curral, né? Onde o celeiro, né? O lugar onde as ovelhas se protegem. Então, o que ele está dizendo? Que os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. Todos nós somos chamados a nos proteger nesse aprisco. A terra é o caminho, a vida na terra, a encarnação é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira.
Olha aí a mesma linguagem, de novo, que nós usamos lá para falar do rio, né? O sofrimento é um aguilhão que desperta as ovelhas distraídas. Então a ovelha se distrai e sai do caminho que está levando para o aprisco, e ela recebe esse aguilhão, que no primeiro momento dói, né? É um cutucão, imagina assim, né? Algum pedaço de madeira, alguma coisa que incomoda aquela ovelha, mas é simplesmente para ela acordar, despertar e voltar para o caminho onde estão todas as outras. Então é a mesma ideia lá do curso do rio. Volto a dizer, se eu olho só o aguilhão ali, né? Se eu me concentro no olhar do pastor com o seu aguilhão, se eu olho só aquilo, eu falo assim, mas que crueldade com a ovelhinha, né? Cutucar ela assim. Mas isso é prova da proteção divina. É o pastor cuidando das suas ovelhas. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia do conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Mostrando que os excessos sempre nos prejudicam. Então, o excesso de poder favorece o abuso. A demasia do conforto, não raro, traz o relaxamento. Se você tem conforto demais, não precisa se mexer para fazer nada, tudo você recebe de mão beijada, você vai relaxar, você não cresce, você não aprende nada. Então, a vida tem que criar mecanismos para que eu nunca esteja relaxado, desleixado, que eu nunca cometa excessos. E esse mecanismo é a dor, é o sofrimento nas nossas vidas. E assim, chegamos aqui à nossa parte final, que gostaríamos de apresentar com uma fala de Leon Denis no problema do ser, do destino e da dor. Nessa obra, Leon Denis vai falar em alguns capítulos especificamente sobre a dor e de uma forma muito bonita, muito poética. Leon Denis é muito poético, muito profundo. E ele aqui vai, eu entendo isso aqui como um consolo, né, para os nossos sofrimentos. Ele diz assim que o gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose, a coroação de sofrimento. De Homero a Dante, a Camões, a Tasso, a Milton, todos os grandes homens, como eles têm sofrido. A dor fez-lhes vibrar a alma, inspirou-lhes a nobreza dos sentimentos, a intensidade da emoção que souberam traduzir com os acentos do gênio e que os imortalizou. A gente vai ver que na obra desses grandes, o sofrimento sempre esteve presente e isso fez com que a sua obra fosse mais bela. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos sinceros, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. Então não tenhamos tanto medo assim da dor, do sofrimento, quando ele nos alcança, porque nós vamos entender que, primeiro, ele está sendo uma consequência do que nós escolhemos, e uma consequência que está nos educando a voltar ao curso do rio, e segundo, ele está nos esculpindo a alma, está formoseando essa grande escultura que é a nossa alma. Lembro da imagem, pensando na imagem do escultor, né? Quando pega um bloco sem forma alguma, né, de mármore, e dali de dentro vai tirar uma bela escultura, um Michelangelo fazendo um trabalho como esse, é um trabalho de cinzel, né? E o cinzel é aquele martelinho de ferro que vai batendo e vai tirando os excessos do mármore, para tirar tudo que não é essência. O próprio Michelangelo, explicando como ele trabalhava, né? Como ele fez, por exemplo, as suas principais esculturas, ele dizia que o que ele fazia é simplesmente tirar o que não era a sua própria escultura, tirar os excessos. E a dor é esse cinzel que vai batendo, dói, né? Machuca, mas ela simplesmente está descobrindo a essência daquele bloco, está colocando, então,
à vista a nossa própria essência. Então, isso nos ajuda a compreender o sofrimento na nossa vida, nos ajuda a entender que muitos deles são evitáveis pelas minhas próprias atitudes, pelo desenvolvimento das minhas virtudes. Eu posso evitar muitos sofrimentos, que a gente ainda sofre muito porque quer, a gente escolhe certas aflições na vida, eu escolho viver dessa forma, opções que eu tomei, em que eu pago um preço alto por aquilo, em que a gente pode devagarinho selecionar, isso eu quero, isso eu não quero para a minha vida, e posso trabalhar isso melhor. Essa era a nossa mensagem nesta tarde. Extrapolamos um pouco o horário, eu vi aqui, né? A gente se empolga, vai falando, não tem ninguém aqui na frente, né, para dizer assim, olha, falta 5 minutos, falta 10 minutos, ou ninguém assim levantando para ir tomar água. Então a gente acaba passando um pouco. Peço desculpas pelo passar do horário, mas gostaríamos de voltar a agradecer pela presença de vocês todos. Essa palestra vai permanecer no nosso canal, então aqueles que não puderam assistir agora ao vivo podem assistir depois. Essa é uma das belezas da internet, né? Fica guardadinho lá. Eu sei que muitos não puderam estar conosco no horário, mas a gente pode encaminhar o link, esse mesmo link que vocês já tinham, encaminhar para as pessoas para as quais a gente desejar. E antes de me despedir de vocês, eu trago aqui ao meu lado o nosso suporte. Eu vou parar a compartilhamento aqui para eu poder olhar vocês também. Aí. Agora sim. Agora eu tenho que pôr de volta aqui, senão eu não te escuto. Esta é aqueles que ainda não conhecem, essa é a Juliana, minha querida esposa, que está hoje me dando todo o suporte aqui, ali, num outro lugar, para que tudo desse certo, tudo corresse bem. Está ela lá com a nossa Amélie. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Eu vi o Douglas, a Amanda, nosso Noival, nosso Sérgio. Um abraço para Cecília, Sérgio. Olha aí a nossa Amélie. Juliana, algum recado, alguma coisa que eu não deixei passar e não vi nos nossos comentários? Então, um comentário muito querido que o Noival fez, aonde ele disse que hoje ainda ele ouviu um vídeo que o Chico Xavier falava da Hebe e da Nair Belo, né, em que a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher e que filhos com deficiência são confiados às grandes mulheres, né. Muito bonito, Noival, eu agradeço, porque eu também sou uma dessas mulheres. Nossa! Obrigado, Noival, obrigado. E essa é a minha querida Amélie, que está dando oi para vocês aí, nossa companheira de sempre. Aqueles que estão assistindo o Evangelho no Lar Online do CEIC, do Centro Espírita Ildefonso Corrêa, já ouviram falar dela, já viram a Juliana também. Então, reunidos em família, só falta um aqui na família, mas reunidos quase toda a família, nós agradecemos a acolhida de vocês, esperamos nos ver novamente, aí em Ponta Grossa, na Messe de Amor, podendo visitar os amigos e abraçar a todos. Muito obrigado a todos vocês, e vamos terminar com a oração, para que possamos agradecer a espiritualidade. Amélie, vamos fazer uma oração? Então vamos fechar os olhinhos. Mestre Jesus, amigos espirituais, quanta beleza nas lições da doutrina espírita. Quanta alegria de poder estar com os amigos, estudando, refletindo, revigorando as nossas almas nestes dias de provação. Muito obrigado por estarem ao nosso lado, por nos inspirarem. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho. E voltamos a pedir em especial
pela messe de amor, para que continue sendo esta casa de amor, de compreensão, irradiando luz para toda a cidade, para as comunidades que necessitam. Ilumina todos os seus coordenadores, para que continuem com força, com disposição, nesta tarefa tão bela que desempenham. E que assim seja. Uma boa tarde a todos vocês, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um beijão a todos. Tchau, tchau.